A paz do Senhor Jesus para você, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando no nosso canal, Pastor Fortunato Luiz. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. É tempo de se desconectar das coisas do mundo e acessar a Deus, porque nós temos livre acesso. E o que nós temos feito com isso? Aonde você tem colocado o seu tempo? O que você tem feito com o seu tempo? Tem pessoas que têm dedicado o tempo em coisas fúteis. Ficam horas e horas no celular, horas e horas na frente de uma televisão. Pessoas que têm perdido o seu tempo precioso e não têm dedicado o tempo, talvez, à leitura da Bíblia, à leitura da Palavra de Deus, o conhecimento da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que tem tanta gente vivendo no engano, vivendo na mentira, tanta gente talvez aí presa às coisas desse mundo e não tem conseguido se libertar, porque está muito conectado com as coisas do mundo. E é tempo de você se desconectar um pouco das coisas desse mundo e buscar acessar mais a Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o Pastor Fortunato Luiz, esse é o meu canal. Você que não é membro do canal, seja membro, faça parte do nosso canal. Você que é membro, compartilhe essa mensagem e não esqueça de deixar o seu like. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Pai, eu quero colocar a vida dos teus filhos que estão nos acompanhando nessa hora em tuas mãos. Fala conosco. Fala poderosamente no coração de cada pessoa que nos acompanha agora, Pai. Vai de encontro a cada vida e fala no íntimo e no profundo do coração dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? 2 textos da palavra de Deus que eu queria compartilhar com os irmãos, que está lá em Efésios, carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu, do verso 13 e o verso 14, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no nosso meio. Jesus, através do sangue dele, derrubou uma parede de separação que estava no nosso meio. Eu sempre tenho falado isso. A amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus. O homem, ele amou mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Então a Bíblia diz que destituídos estamos da glória de Deus. Porque o homem ele vive sobre esse aspecto da vaidade. Desde Adão e de tantas outras gerações que vieram depois de Adão, até mesmo depois do dilúvio. Porque quando o Senhor enviou o dilúvio, o Senhor estava desgostoso da terra, a humanidade estava toda corrupta. Então o Senhor enviou um dilúvio e só tinha ali Noé, um homem que o Senhor achou graça a olhar para Noé, viu que Noé era diferente na época dele, então poupou Noé, construiu uma arca ali e poupou Noé e toda a sua família. Porque aquela geração toda estava tão mergulhada nas coisas do mundo, tão mergulhada nos prazeres do mundo, no pecado daquele mundo antigo, que aquela geração toda foi devastada. Então agora, depois de Noé, é uma nova civilização, um novo povo, mas o pecado ainda reinava no meio do povo. Falar de Sodoma e Gomorra, as cidades que estavam totalmente corrompidas por causa do pecado, e ali estava Ló. Abraão ainda intercedeu por aquela cidade, só que não teve jeito, porque ali não tinha nenhum justo naquela cidade. O Senhor destruiu aquela cidade. Um povo que mantinha contato, uma conexão com outros deuses,
mas não mantinha um contato com o Senhor, o Deus verdadeiro. Será que nos dias de hoje é diferente? Quantas pessoas que têm contato com tantas outras coisas, mas deixou de ter contato com Deus há muito tempo. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é a nossa paz, do qual de ambos os povos Ele fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Então, o sacrifício de Jesus derrubou a parede de separação que estava no meio. Não existe mais barreira para você chegar até a Deus. Talvez a única barreira que existe é a barreira que você mesmo criou. Porque nós criamos essas barreiras. Jesus, ele derribou as barreiras. Mas às vezes nós criamos essas barreiras. Através do quê? Através da nossa vida de desobediência. Através do nosso comodismo. Porque o comodismo tem afastado muitas pessoas da presença de Deus. O que é o comodismo? As pessoas não se atentam mais para buscar a Deus em oração, porque elas vão ligam para o irmão orar, liga para outro irmão para o irmão orar. É o pastor que tem que orar. E o seu compromisso com Deus de oração? E o seu compromisso com Deus de se achegar até a presença dEle? Não existe mais barreiras, mas nós mesmos que criamos barreiras. Criamos barreiras quando levantamos, sabe, esse bloqueio que se chama pecado, que se chama desobediência, que se chama independência. Aí nós criamos essa barreira. E Deus, ele quer trabalhar na vida do homem, Deus quer trabalhar na vida da mulher, mas por causa dessa barreira, não tem como trabalhar. Jesus, ele quebrou a barreira, mas o homem tem levantado outras barreiras. E às vezes as pessoas têm permitido Satanás também levantar outras barreiras. Não é só o homem, mas o próprio inimigo também, ele quer levantar barreiras para que você, sabe, para te impedir de buscar a Deus, impedir você de acessar a Deus. Às vezes você tem trabalhado tanto, você não tem tempo para Deus. Nem mesmo na tua casa você tem orado às vezes. Quantas pessoas você conhece, querido, que quando estava na luta, quando estava na prova, estava sempre ali buscando a Deus, estava na igreja, estava na campanha de oração, estava no monte. E agora? Agora, essa pessoa mesmo levantou uma barreira. Deus abriu as portas, Deus abençoou. Ele não tem mais tempo para Deus, ela não tem mais tempo para Deus. Estou cansado. Estou cansado. Eu preciso descansar. Eu não estou falando que você não tem que descansar. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar. Eu não estou falando que você não tem que usufruir das bênçãos de Deus. Eu sempre falo e repito. Quando a bênção se torna maior que o dono da bênção, isso vira um problema na vida do crente. Quando a bênção ela passa a ser maior do que aquele que abençoou, o abençoador, isso vira um sério problema na vida do crente. E é aí que o inimigo ele entra, trazendo frieza. Aí que o inimigo ele entra, trazendo o quê? Insensibilidade. A pessoa fica insensível a buscar a Deus ou simplesmente ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas que quando estavam no momento de dificuldade não deixavam de buscar a Deus, mas agora talvez você nem vê mais essas pessoas. É tempo da gente orar e buscar ao Senhor, porque os dias são maus. Os dias não são fáceis. Jesus está à porta.
Ele vai vir buscar a sua igreja. Será que você vai ser como aquela parábola das noivas? Você vai ser aquela noiva prudente que guardou o azeite nas suas lamparinas? Ou como aquela virgem louca que simplesmente desperdiçou o azeite e quando o noivo veio não tinha mais azeite para suas lamparinas? Então é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de você manter uma conexão com o céu através da tua oração, da tua vida de consagração e de renúncia. Porque Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Senhor busca. Se busca, é porque Ele quer encontrar os verdadeiros adoradores que o adoram o Pai em espírito e em verdade. Que Ele possa te encontrar e me encontrar nessa posição. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Pai amado, eu quero colocar a vida dos teus filhos e filhas em tuas mãos. Quantos já se perderam no meio do caminho? Quantos têm dificuldade de encontrar o caminho de volta, Pai? Mas ministra o coração dos teus filhos e filhas, Pai, que existe um caminho sim de volta. Ainda que seja difícil, Pai amado, estende as mãos para a vida desse homem e dessa mulher, Pai, que está encontrando dificuldade para se firmar na tua presença. Abençoa os teus filhos e filhas, Pai. Eu consagro, Senhor, esse momento diante do Senhor. Visita cada casa, visita cada família e abençoa os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que a bênção do Senhor esteja contigo, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, poderosamente em nome de Jesus. Amém.